Então vamos iniciar a tarde aí, Fernando. Vamos para a nota da processo de caldeiraria. No processo de caldeiraria, só para falar dessa unidade regular, ela tem um início mais rápido aí, né? Ela iniciou dia 19 até o dia 3 do 10. Então a gente vai ter 2 aulas aí, certo? A gente vai abordar basicamente a questão desde a concepção, né, das documentações técnicas, passando pelas ferramentas, até a parte da caldeiraria, só que aqui no curso de encanador a gente não vai focar na caldeiraria, que é só uma forma de entender um processo mecânico em si. A parte específica vai ser na próxima OC, que é instalação de encanamento industrial, e depois na parte de manutenção. Eu sei aí, né, Fernando, você falou uma dúvida aí sobre a questão da documentação, principalmente com relação à segurança. Até um dos motivos aqui que a gente já entrou num consenso, que, por exemplo, parte de segurança, claro, a segurança é primordial, isso é, como eu falo, inegociável. Só que a gente não explora tão a fundo aqui, porque senão acaba a gente invadindo, na verdade, o escopo da segurança do trabalho, né? Que é aquelas documentações próprias, por exemplo, comunicação de acidentes, essas coisas, né? Assim, a gente entende que a gente vê de uma forma aqui superficial, mas aprofundado mesmo, só a gente vê mesmo na segurança do trabalho. Claro que a gente que a gente não venha ter essa noção, né? Certo? Então, deixa eu bem, e com relação à atividade, não está aí ainda, eu já pedi para solicitar. É, Aqui é um questionário que vocês vão fazer, autocorrigível, igual na UC retrasada, sem ser de fundamentos físicos e matemáticos, vocês fazem lá, o arquivo envia para mim, é um questionário igual lá acho que na primeira unidade curricular. Vocês fazem autocorrigível e já dá a nota para vocês aí. Bom, com relação ao material também aí, a gente entende dar uma atualizada também, é uma base um pouco mais antiga, mas também, Fernando, se você também tiver algum material, quiser que a gente queira compartilhar aí também, eu também vou tentando colocar aí, quiser um PDF, alguma coisa assim também, fica à vontade aí, fala aí comigo aí, a gente compartilha isso, sem problema nenhum, certo? Bom, então, claro, aqui o curso é de parte de encanamento industrial, mas qualquer parte mecânica, qualquer projeto mecânico, qualquer material mecânico, equipamento, conjunto, que quer que seja, da área mecânica, a gente parte então daquela documentação técnica, do desenho, as ferramentas e, por fim, ali o levantamento de materiais, né? Isso aí eu vou abordar na primeira aula aí de hoje. Bom, compartilhar a tela aí. Bom, então a documentação técnica é aquela base de qualquer empresa, né? Faz parte, vamos dizer, da redação, né? Da redação técnica da empresa. Então são os diferentes documentos para se fazer comunicação, procedimentos, informativos, enfim, para fazer aquela informativa oficial da empresa. Serve para orientar também, né? Para um monte de funções. E ela vai variar conforme sua função ali. Então a gente tem entre eles o procedimento. Então, por exemplo, aí, o procedimento, por exemplo, a guilhotina de 4 metros, setor de corte e dobra, aí a gente tem o número dela, qual que é a revisão, qual que é a data. Isso aí, né, esses documentos são periodicamente revisados, até como uma forma de otimizar o processo, adicionar segurança ao processo, enfim, tudo ali, principalmente com o prol de segurança e também otimização de processo. Então, por exemplo, verificar se todos os dispositivos de segurança estão funcionando corretamente, ligar comando e verificar se está funcionando corretamente. Colocar a chapa sobre a mesa, da mesa da máquina, deixando a chapa no esquadro. Qual que é o risco? Aí coloca os riscos, né? Então, um corte com a lâmina da chapa, prensagem e esmagamento de dedos e mãos, geralmente é aquele símbolozinho, e acidentes com movimentação de talha, né? Então, medidas primitivas, ter o máximo de cuidado ao colocar a chapa na mesa para não ter chance de prensagem de dedos e mãos. Geralmente, algumas máquinas já tem um sensor de presença ali, ela não, ou ela evita, por exemplo, a ativação ou que a máquina se mova de alguma forma, para evitar esse esmagamento aí.
Ao empurrar a chapa, sempre usar os EPIs, né, para evitar qualquer tipo de acidente, principalmente corte, né, que as chapas geralmente ou tem uma rebarba ou as chapas são suficientemente finas e corta como se fosse ali uma faca mesmo. E ao empurrar a chapa, sempre usar os EPIs para função, para evitar qualquer tipo de acidente. Então, somente operar talhas e pontes solantes após ter recebido o devido treinamento. Quais são os EPIs? Luvas vulcanizadas, capacete, abafador do tipo concha inserção, botina com biqueira de aço e creme de proteção. O catálogo, né, geralmente é o catálogo de peças, ou pode ser peças para pedido de sobressalente, né, catálogo de fabricante, pode ser interno do próprio almoxarifado de peças disponíveis, né, então vai variar também, então, por exemplo, qual tamanho, né, dimensões, enfim, para poder facilitar o projeto, né, então projeto de máquina, conforme um desenho ou croquis, o manual, né, principalmente manual de montagem, desmontagem, manutenção, então os principais componentes, também serve ali como vista explodida também para aquisição de peças sobressalentes. A ordem de serviço, muito comum principalmente na manutenção, mas também na de produção, né? A gente chama de ordem de produção, né? Então, a ordem de serviço geralmente é uma ordem de produção, e a de serviço geralmente na manutenção com os devidos campos, né? Então, nome, prioridade, né? Enfim, aí são os campos que são pertinentes de cada empresa, né? Então, questão de segurança, quem foi feito, número de ordem de serviço. Geralmente tem ele impresso, em forma impressa, ou já é digitalizado, né? Visto que essas OS podem ser integradas nas mais diferentes áreas da indústria. E a norma, né? Que também já não as normas, são as normas técnicas. Com qualquer projeto, elas são a base, né? De qualquer projeto, qualquer coisa que venha a ser concebida, objeto que venha a ser concebido aí, né? Então, feito isso, né, a partir também de qualquer máquina, eu preciso de um desenho, que pode ser feito preliminarmente através de um croquis, né? Por exemplo, eu tenho uma ideia na hora ali, eu estou em campo, não consigo, não tenho um computador ali ou um celular, vou fazer ali à mão. Só que hoje, né, o desenho manual, claro, tem pessoas que vão preferir ainda fazer manualmente. Aí vai precisar de de todos aqueles equipamentos, né, para fazer um desenho à mão ali, né, um desenho manual. Tem todo o rigor ali. Tem gente que usa, mas hoje mais prático é utilizar os softwares, né, AutoCAD, no caso nosso aqui da mecânica, o SolidWorks, né, não é o maior peso. A gente consegue modelar as peças, fazer testes dinâmicos, fazer essas aplicações das mais variadas formas aí. Bom, a partir do desenho, né? Aí, por exemplo, do desenho do croquis, a gente passa para aqueles desenhos também que é o pré-projeto. O projeto é um projeto preliminar, depois a gente passa pelo aquele desenho que vai ter mais algumas refinadas e passando pelo projeto executivo, que é aquele de fato, aquele que vai ser pego para ser executado, né? Onde vai ser concebida aquela peça que foi vislumbrada no desenho, o desenho técnico, né? Bom, das chaves manuais aí, né, a gente tem aí o cortador de tubo, né, a gente tem aí o cocinete para fazer principalmente rosqueamento manual, a chave combinada, amorços, jogo soquetes e outros também. A gente tem as diferentes máquinas também aí, como a dobradeira de tubos, né, os maçaricos e a cortadeira, né, a gente deixa eu só pegar aqui o A dobradeira de tubo manual tem a função de curvar tubos de aço e metal. O maçarico industrial é um equipamento que utiliza o gás combustível acetilênico e o oxigênio como elementos na mistura. Ao ser acionado, uma centelha produz uma chama de alta temperatura e pressão,
que, ao entrar em contato com o material de aço carbono, promove o efeito acelerado de oxidação, ocasionando o corte. Oxidação é a reação química em que átomos, íons ou moléculas perdem elétrons. Ela também provoca o aumento do número de oxidação, ou NOx. A esmerilhadora é utilizada para cortar chapas, tubos e esmerilhar, melhorando o acabamento superficial das peças cortadas. Então, são equipamentos, por exemplo, a dobradora de tubo ali, né? Por exemplo, principalmente fazer estruturas metálicas, obras tem principalmente levando em consideração o material, né? Porque a gente sabe que tem questão de tensões ali, então pode gerar tensões que fragiliza a peça naquele ponto. Então, por exemplo, pontos de falha pode vir principalmente em dobras, né? Fora de especificação, dependendo do material. Então, ou seja, materiais mais duros ficam extremamente mais fragilizados nessas dobras. Então, precisa de um material que é maleável e ao mesmo tempo resistente, certo? Já a solda que a gente chama de oxigás, né, que leva o oxigênio ao acetileno, também pode ser outro gás além do acetileno. Pode ser usado tanto para realização de solda, né, então utilizando ali materiais, varetas de solda, de adição, ou ele pode ser também usado para fazer o corte, né, que é também o corte oxigás de chapas de espessura maior. Porém, o corte dele é um corte que dá muita deformidade, não é tão preciso como, por exemplo, um corte a laser ou um jato d'água, por exemplo. E a esmerilhadeira ou cortadeira também, ela pode, né, serve para cortar tubos e chapas. A esmerilhadeira, o pessoal utiliza muito para fazer acabamento, não é muito bom, porque dependendo do disco ali, o pessoal utiliza e acaba afinando muito. Aí deixa o disco bem quebradiço, bem vulnerável. Não é o ideal utilizar muito para esmerilhar dar acabamento, depende muito do disco. Bom, então aqui as materiais de caldeiraria, né, são os materiais básicos para fazer o corpo, né, todo o corpo, os componentes da caldeira. Geralmente é o aço com teor de carbono abaixo de 2%. Por quê? Eu preciso de um aço que eu consiga calandrar com uma espessura considerável, porque a gente sabe que a caldeira é um equipamento mecânico submetido a altas pressões, né? Então, principalmente temperatura e pressão, né, de vapor. Então, eu preciso de um material que seja maleável e espesso, que eu consiga ter resistência ali também, né, para submeter ele a altas pressões e temperatura. As chapas laminadas são comercializadas em várias formas. Sua geometria depende do processamento que recebeu na usina siderúrgica, normalmente por laminação, sendo fornecidas em placas ou bobinas. Elas são utilizadas em projetos de construção, tais como tanques, pontes, embarcações, ferramentas, equipamentos, edificações industriais e comerciais. São as placas laminadas que dão origem aos perfis, suportes e componentes de aço em geral. Conexões são materiais usados para ligações entre tubos, acessórios, válvulas, equipamentos e outros. E todos esses aços aí, né, são aços de construção, então também são utilizados aí para estruturas metálicas, também para as tubulações, né, com as mais diversas aplicações, até para os tubos internos da própria caldeira, né. Claro, e todo trabalho mecânico, a gente não pode deixar de levar em consideração, né, a questão dos EPIs, né. Então aí a gente tem a calça, né, tem o jaleco, os óculos de proteção, ou protetor auricular, né, que vai proteger principalmente dos ruídos, as botas de biqueira de aço, claro, a gente estiver lidando com parte mecânica, elétrica não pode ter a parte de aço, né, então tem que ser ela só de couro livre dessa biqueira de aço, para não conduzir a corrente.
A luva, né, principalmente para proteger mãos, e o capacete, né, contra quedas de equipamentos aí. E os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva, né, que aí ele isola principalmente certos lugares onde, né, e principalmente dá o alerta. Então, só é a placa de sinalização, né, o pedestal e o corrente de sinalização, nesse caso aqui é a fita, né, de sinalização. Esse aqui é o pedestal com corrente, né, o cone. Esse aqui é a rede de segurança, né, o cavalete, um exaustor e o extintor de incêndio aí, são todos eles parte de um EPC. Bom, era isso aí que eu queria falar hoje. Essa UC aqui, ela é mais para mostrar mesmo a parte introdutória ali, mais a caldeiraria, não é o nosso foco aqui. É mais para poder passar a parte mesmo de processo mecânico aí básico, que vale para qualquer área aí, correlata. Certinho, Fernando? Tem alguma dúvida aí, questionamentos? Não, certinho. A próxima aula vai ser quando? Semana que vem, aí eu vou só terminar de falar aqui, vou falar um pouco de elementos de máquinas, de elementos de vidração, lubrificantes, um pouco da manutenção. Aí depois a gente parte para a próxima UC, que aí é o C própria do curso, né? A parte de tubulação industrial, e depois a gente parte para manutenção. Ah, tá. É porque eu vou voltar a trabalhar, tô de folga. Aí fica mais difícil de acompanhar, às vezes, o cada horário. Não, de qualquer forma, fica gravado. E essa eu sei aqui, Fernando. Até mais ela é mais ali para dar aquela parte introdutória mesmo em processo mecânico. Depois mesmo na próxima eu sei que a gente vai pro específico aí. Aí até as questões são bem tranquilas mesmo, só responder ali só para dar Sim. a nota ali. Aí a gente parte para a próxima específica. Ainda não tem lá, estou esperando o pessoal da TI me dar a resposta lá. Já solicitei para eles colocarem para mim lá, inserir. E este Aí curso aqui tem quantas horas de duração? olha, deixa eu pegar aqui o cronograma só para eu dar uma. Para não te dar a resposta imprecisa. Eu acho que ela é de 160 horas. Só um minutinho aqui, deixa eu. Só um minutinho. Cadê? Tá aqui. É 180. Só Você pra... já tá. É Então, 180. Vai finalizar dia 17 do 11. Ou, perdão, é dia 11 do 11, nem dia 17, dia 11 do 11. 17, do dia 12 ao dia 17 do 11 é a recuperação. Dia 11 finaliza tudo. tá. Não, é porque eu já vim de siderúrgica, né? Ah, não, então aqui é só mera Sim, formalidade. já peguei lingotamento de tarugo, de perfil metálico. Hoje é muito difícil você ver isso, né? Mas já vi laminando cantoneira, essas coisas assim. É ver- Os dois tipos de siderurgia, então tem bastante noção. E conforme for falar, o Barbará é perto da minha casa, né? Ah, bom demais. É Minas? Sanglobão, já foi Tubonal, já teve tantos nomes que eu não sei qual que é o nome atual. Sangoban foi onde eu trabalhei como orçamentista. Lá faz serviço da autorizado KSB, que pegou parceria com a Sangoban. Sim, Sanglobão, na verdade, essa parte de tubo deles lá é ponto e bolsa, lá em Barra Mansa, né? Essa parte a indústria siderúrgica aqui no Brasil, ela perdeu força demais, né? E indústria de base, o pessoal dá aquela menosprezada, a indústria de Na produto verdade, já perdeu a agregado, base, né? aí deram aí menosprezaram. O Brasil já tá aquela desindustrializada, né? E o aço chinês veio muito barato, né? Mesmo que seja de pior qualidade, veio muito barato. E É, aí, infeliz- salários caíram, o pessoal só entra mesmo para poder esquentar a carteira e ir embora, né? Infelizmente é o concorrência desleal chinesa, né? Não tem nem como, nem como, né? Qualquer lugar no mundo fica quase desleal, não consegue, né? Não, a mão de obra deles é muito barata, né? É bom E para eles, mas é muito barato em sim, comparação a alguns outros países, né?
Sem dúvida. Uma coisa que eu estava vendo foi no YouTube, um vídeo com o pessoal especialista mesmo da área, falando mesmo que indústria de base é uma indústria importante para qualquer país, né? Qualquer país que Sim, queira se desenvolver, a indústria de base é importantíssima, a indústria de transformação. Cara, igual o Brasil aqui, dependendo só de exportar o material agrícola, bruto lá, agrícola, né? E aí o material bruto também, né? Como minério, né? Aqui a gente tinha uma siderúrgica forte, né? Conseguia sim, e enfraquece demais, né? Dá muito pouco poderio, né? Para a própria indústria. sim. Eu fiquei muitos anos em siderurgia, né? Quase 18 anos, ou 15 anos pelo menos, em siderurgia. Mas tá bom. Bom, mas bom, é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje, Fernando. Qualquer dúvida aí, Sim. então estou à disposição, viu? Aí, Eu já fiz até o exercício, deu como 100%. Agora vai depender só se eu incluir lá, porque outra coisa, eles têm mania de ficar perguntando 500 vezes, qual que é a sua formação, qual que é não sei o quê, aí repete, daqui a pouco repete a mesma coisa, você mora onde? Sempre a mesma história. Tinha que dar uma olhada nisso aí também, e a pergunta se repete, ainda tem esse problema, a pergunta se repete, tem perguntas que se repetem duas vezes. aonde? Aí, Você está falando no. no final de cada módulo tem um questionário lá que você vai preenchendo. E se você não fizer, ele não dá como quitado, não, fica como pendente. E mesmo dentro desse questionário, às vezes, ele se repete, tem pergunta repetida dentro dele mesmo. Eu vou dar. É porque eu não peguei ainda para dar eu vou dar uma olhada a fundo nele aí. Eu achei que o pessoal Sim. tinha dado uma revisada aí. Eu vou aproveitar e revisar ele aí. Pô, cara, Mais fico uma na vez, guarda aí, então. uma desculpa aí pelo esse transtorno aí, Fernando. Sim. Outra coisa, só Então, perguntei, né? Que você, não sei se esse curso vai abordar suporte de tubulação fixa e flexível em algum momento? olha, eu ainda não dei olhada no material aqui. Posso olhar e te passar aí. Qualquer coisa eu já te, Sim, já te respondo de antemão aí. Eu posso dar uma olhada e já te responder mais tarde aí, Fernando. sim. Não, Que a gente pensa que não é importante, mas chega na hora que você está trabalhando, cara. não, não, sem dúvida. É bom você ter a visão do que é suporte fixo, o que é flexível, e onde aplica um e por que não aplica o outro. E tem essas nuances, né? Entendi. Mas tá no esquema. Só fico. Tem muita gente, acho que na sala, mas não vejo quase ninguém, só eu aqui nesse curso, nessa teleaula aqui, basicamente. Não, é porque o pessoal não tem muito. Mas não, obrigado aí pelo prestígio aí, Fernando. Bom, você enriquece aí também, ajuda demais aí. É, Sim. bom, você agrega muito valor aí. Mas tá no esquema. Sim, então, valeu, Fernando. Desejar a você Falou. então uma boa tarde aí e até a próxima. Até a próxima. Tá?